aula vai ser gravada. Eu tentei não acontecer, mas vai acontecer. Tá ok? Tá todo mundo vivo aí? Tem gente viva aí? Dá joinha. Uau! Que legal. Eu sei que a aula de ontem, ela assusta, ela tem uma pegada, assim, de muita informação, né? Dá um ar, assim, que parece que não é muito fácil. Mas quem seguiu o vídeo, quem pegou para fazer do início ao fim, foi pausando, usando o poder do pause, eu tenho certeza que conseguiu concluir, tenho certeza que conseguiu fazer e tirou de letra. Recebi muita gente aqui emocionado por ter conseguido executar o Class 1. Outros que já faziam, mas agregaram, né? Tiveram mais informação. Então, enfim, parabéns para todos. Parabéns aí pela participação. Vamos embora. Hoje, na terceira aula, nós vamos aprender sobre o plantão de ontem. Plantão de ontem, eu coloquei o link, percebi que a internet não estava bem, não ia dar certo o modelo que eu estava fazendo aqui. E aí eu, gerei um código do link e a gente fez nosso plantão pelo Meet mesmo. Foi muito bacana, foi mais proveitoso. Enquanto eu estiver aqui em Anápolis, viajando, eu vou fazer o plantão pelo Meet, tá? Então ele é mais simples, mais fácil de fazer. E aí não deixe de entrar para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Simbora. Hoje, dia 3, eu chamo de luz, câmera, ação. Vou compartilhar minha tela para vocês terem acesso aqui à nossa planilha. Tem gente chegando ainda. Ok. Estão vendo a tela aí? Emilda, Denise, Edinalva, dá um joinha para mim, vocês estão já vendo a tela. Então, ótimo. Então, simbora. Luz, câmera, ação. Técnica de gravação de videoaula ao vivo. Qual que é a base dessa aula hoje? Por que ela foi desenvolvida, né? A base dessa aula hoje foi desenvolvida pelo seguinte. Quando eu comecei a ver vocês gravando vídeo, quando eu comecei a ver vocês se esforçando, quando eu comecei a ver vocês tentando, né? Dando o melhor de vocês, eu percebi que muitos de vocês estavam querendo atuar em Hollywood. Muitos de vocês estavam querendo ir para Los Angeles. E eu falei assim, peraí. E aí, por causa daquele inimigo que a gente já falou, que é a questão da perfeição, da selfofobia, né? Por causa desses inimigos, o que acontecia? Vocês começaram a ficar pilhados. Desculpa. Então, vocês começaram a ficar pilhados com aquela situação toda, querendo fazer o melhor, querendo desenvolver o melhor, e o pior, não tiveram oportunidade de ser treinado, de se capacitar para dar essa aula. Então, eu trouxe algumas técnicas muito simples para que vocês entendam que não precisa de muita... Desculpa, gente. Não precisa de muita sofisticação. Precisa entender algumas coisas básicas. E eu vou começar falando sobre voz, sobre o som. Olha, num vídeo, é muito importante que a gente entenda que precisa estar visível e audível. Como eu disse para vocês, a mensagem precisa ser mais importante que o mensageiro. Porém, algumas coisas do mensageiro é super importante existir. E uma das coisas é isso aqui, ó. O fone de ouvido. Eu vejo muitos de vocês não utilizam fone. E qual que é o problema disso? Quando você não utiliza fone, você fica aberto para o ambiente, você ouvir todo um contexto aqui que pode te distrair. Então, tanto vocês quanto os seus alunos, se estiverem de fone, eles concentram mais. Estão entendendo isso? Tanto vocês quanto os seus alunos, se tiver de fone, concentra mais. Já evita de ter ruídos, já evita de ter outras coisas que podem te desfavorecer ou tirar a atenção em assistir o seu vídeo. No caso da voz, quando você coloca o microfone, o som ele fica mais completo, né? É como se estivesse captando todas as frequências e ele fica encorpado. Se eu coloco o fone longe,
Olha o tanto que ficou ruim no meu áudio. Dá para perceber a diferença quando você está próximo e quando você está longe. Então, você quando for gravar o seu vídeo, seja ao vivo ou não, procure ter fone. Procure colocar um fone ou ter um microfone para isso. Eu gosto muito de falar do fone porque é baratinho. Um fone desse, inclusive, vem na maioria dos celulares, já vem anexado. Então, assim, utilizem. Aí você pode usar esse que vale R$ 15, R$ 20, até em fone aí de 300, 400. Tem fone que não tem cabo, enfim. Esse é um mercado gigante. Mas não quer gastar nada? Quer gastar pouco? Compra o fone de celular que já funciona, já resolve muito. Outra coisa que é muito importante, que eu quero que vocês façam aqui comigo, é a questão do aquecimento de voz. Então, o fone é importante? Fone é importante, super importante. Mas é mais importante você preparar a sua voz para estar aqui. E uma das coisas muito simples para essa preparação, e eu quero que vocês repitam comigo, é você tremer, vibrar a sua língua, fazendo esse movimento, ó. Repete comigo aí. Isso aqui eu tô vibrando a língua e tô de microfone aberto. Show de bola. O que acontece? Eu quero que vocês vibrem a língua e isso vai começar a aquecer a sua... A todo o sistema que vai reproduzir a sua voz. Porque a voz, ela sai aqui, né, do início das cordas vocais aqui, o som, né, vai começar a sair da garganta, mas toda o maxilar, todos os músculos aqui, precisa estar aquecido. Precisa ser trabalhado. Então começa pela vibração da língua. Isso constantemente. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão para mim aqui. Quem consegue dar aula se você não conseguir falar? Quem consegue aqui? Como mudo? Alguém aqui consegue? Consegue dar aula? Show! Então, assim, se a gente tem essa dificuldade de falar, né? A gente só consegue mandar a nossa mensagem falando, a gente precisa trabalhar a nossa voz. E de alguma forma, eu posso dizer para vocês que isso é extremamente necessário para que vocês mantenham a profissão de vocês. Se vocês nunca foram num fonoaudiólogo, ou sua escola nunca promoveu isso na sua escola, dá tempo, é hora de olhar isso. Porque é uma ferramenta de trabalho. Então, a vibração da língua é uma das técnicas. A outra é a questão com os lábios. Fazer, vai, repete comigo aí, deixa eu ver, fica bonito isso. Aí, o que eu estou trabalhando agora? Eu estou trabalhando aqui, ó, a flexibilização dos lábios. Ah, eu preciso fazer isso o dia inteiro? Não, faça isso antes de começar a sua aula. Tem a questão do ataque, né? O ataque do lá. Pondo a língua para fora para falar o lá. Quando você ataca falando lá, você está forçando toda uma parte aqui, ó, que está começando a ficar mais relaxada, está começando a ficar, sabe, mais livre para que a voz fique mais audível. E esse é o ponto. A nossa voz precisa estar aquecida. Toda a nossa, sabe, a nossa garganta, corda vocal, língua, lábios, aquecido. Não vai ter trava-língua, não vai ter aquela, sabe, não. Você vai conseguir reproduzir de uma forma audível a sua voz. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês aqui em relação à voz é a questão de falar pelo nariz. Alguém aqui tem esse problema de falar pelo nariz? Ou acha que fala pelo nariz? Levanta a mão, quem acha que fala pelo nariz? Ninguém? Tem um teste muito tranquilo para falar sobre isso. O teste é o seguinte: segura o nariz. Se você conseguir continuar falando sem o nariz tremer, é sinal que você fala sem essa oralização pela narina. Tem professores de música aqui que dão show nisso, e, enfim, não estou aqui para ensinar vocês, não. Só estou para dar essa dica. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quanto mais você treinar segurando aqui o nariz, para que a voz saia pela boca e o nariz não vibre, mais correto está o tom da sua voz. Então, o que é o teste que tem que ser feito? Segura o nariz e vai treinando para que a voz saia sem o nariz tremer. Se sair sem o nariz tremer, você está correto, seu tom de voz está acertado. E eu falo não questão que você está afinado,
mas o tom você achou para que ele não saia, não tenha o som, né, vibrando no nariz para ficar com aquela voz, oi, assim não dá, isso aqui é totalmente, tá vendo, nasal, ó, isso aqui tá errado. Então você tem que forçar e aprender, usando essa técnica de fechar o nariz, para que a voz saia, independente se você aperta ou não, ela saia pela boca. Certo? Ok, continuando. Não beba leite. Eu amo leite, tá? Eu amo. Não tem nada contra as vaquinhas. E se você também não tem, continue bebendo seu leite aí. Mas o leite é um dos alimentos que mais irrita a garganta, as cordas vocais. O leite, ele deixa elas como se fosse, vamos ter, assim, para vocês entenderem, é como se você estivesse bebendo ácido para elas. Elas ficam totalmente irritadas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vai dar uma aula de manhã, não bebe leite antes da aula. Deixa para beber depois. Ou bebe de noite. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você bebe, sabe aquela pigarrice? Aquele negócio de ficar... Sabe isso? Essa irritação aí, o leite, ele piora ela. Então, assim, é um alimento que se você puder tirar de antes da aula, faça isso. Procure fazer isso. Vai te ajudar. A outra coisa é garrafa d'água. Quem está com a garrafa d'água de vocês aí? Vocês, professores, são conhecidos como as pessoas da garrafa d'água. Cadê? Tá todo mundo com a garrafinha d'água aí? Isso, parabéns. Não vale café, não. Estão me mostrando xícara de café aí, não vale, não. Vale a água. Mentira. Tanto faz. O importante é a hidratação aqui. Precisa ser algo que hidrate. E eu quero dizer um chá, e etc, etc, etc. Mas a água, vocês são conhecidos por isso. E não é porque a gente está dando aula virtual, que a gente não está na escola, que a gente tem que deixar de beber água. A continuação disso vai continuar hidratando. E quanto mais hidratado estiver a sua garganta, as suas cordas vocais, melhor e mais audível vai ser o seu som. De novo, o som é muito importante para o seu vídeo ter sucesso. As pessoas precisam entender o que você está falando. Então, para que entendam, você precisa trabalhar isso aqui. E quanto mais você trabalhar isso, vale tanto lá para presencial quanto aqui para o virtual. Para o virtual, ele ainda é mais intenso essa questão de o som ser perfeito. Consuma maçã. Eu não sou vendedor de maçã, não tenho fazenda de maçã, mas se eu posso indicar um alimento para vocês consumirem e que vai te auxiliar em relação à voz, é maçã. Maçã, pela textura dela, por toda a propriedade que ela tem, é só benefício. Então, tanto a questão fisiológica ou não, posso dizer para vocês que comam pelo menos uma maçã por dia. Comam uma maçã quando você puder comer, porque isso vai te beneficiar, certo? Fone de ouvido, já falei, melhora 400% seu áudio, o áudio fica mais limpo, fica mais nítido, até a respiração, até o beber da água passa a sair no som, e isso é importante acontecer, e não se preocupe, tá? Outra coisa que eu quero dizer em relação a som, em relação nós estamos na vida real, nós não estamos num filme de Hollywood aqui. E o que eu quero dizer com isso? Quando você assiste um filme, presta atenção no que eu vou dizer, quando você assiste um filme, não vai ter barulho de vizinho. Na cena, não tem um vizinho gritando, não tem um pedreiro, uma betoneira ligada. Num filme, os carros, só quando eles querem, os carros fazem barulho. E o que isso quer dizer? Porque existe todo um trabalho em relação ao som. Num filme, raramente você vai ver sombra de pessoas. Por que eles fazem isso? Para que nada disso tire a sua atenção. Agora vamos para a vida real? A vida real, vocês começam a gravar um vídeo, o que acontece com um vizinho? Betoneira liga lá, e o menino gritando, e papagaio fazendo barulho. E aí, é assim ou não é? Isso só acontece aqui em Caldas Novas. É assim no Brasil inteiro. E o que acontece? Não é porque começou uma criança fazendo barulho lá no vizinho, um pedreiro ligou a betoneira, que você tem que regravar seu vídeo. E por que eu falo isso? Porque se você estivesse na sua escola dando aula, e alguém entrasse lá, ou o vizinho começasse a cortar uma árvore com motosserra, o que aconteceria? Você pararia,
Ou você continuaria dando aula? Você fala, ó, gente, peraí só um minuto, deixa a motosserra desligar. Enfim, a vida real é essa. E a aula, ela faz parte da vida real. Nós não estamos num filme. Então, entenda, se for algo ensurdecedor e tal, para a gravação, espera passar poeira e continua. Mas, se for um passarinho, se for uma criança, se for um negócio, releva isso. Não precisamos chegar numa vida de cinema. Nós precisamos entender que aqui é vida real. E isso vai diminuir esse nível de perfeição que a gente está buscando. De novo, nós precisamos ganhar da Netflix, mas em outro sentido. Não em relação à edição de vídeo, não em relação a produções, superproduções, não em relação a efeitos especiais. Essa não é a nossa área. Nós não fomos formados para isso. Então, assim, deixa a Netflix, deixa essa galera do filme fazer do jeito que eles foram treinados para fazer. Nós temos que ter compromisso com a mensagem. Então, voltando aqui para o nosso assunto, o som, se captou alguma criança chorando, se tem algum barulho lá, isso não atrapalhou, não está sobrepondo a sua voz, continua. Isso é vida real. Agora, é um barulho ensurdecedor, está tampando o que você está falando? Para, dá uma pausa, poder do pause aí, e depois você volta e continue. Tá certo? Bora lá. Outra coisa que é muito importante em relação à gravação de aula, a iluminação. 80% de um vídeo é luz. 80% de um vídeo é luz. E vou repetir de novo. 80% de um vídeo é luz. Anotem aí para mim, por favor. 80% de um vídeo é luz. Luz, luz. As coisas precisam ser bem iluminadas, precisa ter claridade, precisa ser uma coisa, algo que tire todas as sombras, tá? Eu não estou aqui hoje, nessa semana eu estou viajando, então não estou no meu cenário aqui da forma que eu estruturei, mas eu quero que vocês entendam que se a luz não estiver bem colocada, ela começa a gerar sombra. Ó. Olha o tanto que fica ruim o nosso vídeo aqui, que eu mudei a posição aqui da luminária. Começou a ficar ruim. Se eu desligar ela, aí pronto. Vocês não vão ver mais nada. E aí o que acontece? O que acaba aqui? Uma coisa chamada expressão corporal. Alguém já viu falar de um livro que chama O Corpo Fala? Levanta a mão para mim aí, quem já ouviu falar desse livro. O Corpo Fala. Ninguém nunca ouviu falar? Não? Tá. O livro O Corpo Fala, ele fala sobre a expressão corporal quando você está dando uma mensagem. O que é isso? Quando eu estou conversando aqui com vocês, eu mexo a mão, eu tenho alguns gestos, eu posso estar batendo o pé aqui de nervoso. A única coisa que vocês vão ter noção a partir dos vídeos gravados é a questão o rosto fala. O rosto fala. A gente não consegue ver mais o corpo falando. Se a pessoa está nervosa, ela fica batendo o pé, não é assim? Se ela está nervosa, ela bate o pé, ela cruza as pernas, fica com o braço cruzado. Tem toda uma movimentação que é o corpo reproduzindo uma comunicação não oral, mas está reproduzindo uma comunicação. E o que acontece? Quando você vem para os vídeos gravados, a única coisa que fala é o rosto. E se a luz não estiver bem colocada no rosto, o rosto não vai falar. Não tendo expressão no rosto, pode ter certeza, em 5 segundos a pessoa deixa de assistir o seu vídeo. Estão entendendo isso? A importância da luz? Eu estou vendo gente tentando mudar aí a posição, parabéns, é isso aí. Se você conseguir, muda. E em relação à luz, a primeira coisa que eu quero falar para vocês presta atenção numa coisa, olhe para o teto da onde você está agora. Olhe para o teto da onde você está agora. A luz está na frente dos seus olhos ou está iluminando a sua nuca? Está iluminando você de frente ou está iluminando você na sua nuca? Se a luz estiver iluminando de frente, ela está te beneficiando. Show! Agora, se ela estiver iluminando a sua nuca, pegando aqui atrás, ela está te desfavorecendo. Ou seja, está criando sombra no seu rosto. E se tiver sombra no rosto, não tem expressão corporal. Não tendo expressão corporal,
Tá tudo errado o vídeo, certo? Simples assim em relação à luz. Eu vou fazer uma pergunta, escrevam para mim no chat. Qual que é a melhor luz? Qual que é a melhor iluminação que pode existir? Na sua opinião, escreve no chat aí. Qual que é a melhor iluminação que possa existir? A do sol, parabéns. A do sol. A melhor forma de iluminação é o sol. Show de bola. Só que, se o sol tiver nas suas costas, se a janela do ambiente onde você estiver e tá entrando o sol pelas costas, o sol vai arrebentar o seu vídeo. Você vai perder esse grande poder que é o sol. Então, a janela estando nas costas é um lugar horroroso. Igual, por exemplo, eu posso usar aqui, ó, olhando vocês mesmos, tá? Eu tô usando aqui a Iraci. A Iraci, a janela tá lá no fundo, só que ela é contra o sol não tá entrando dentro do ambiente dela. Então, naquele formato ali, não atrapalha. Se ela ligar uma luz batendo no rosto dela, vai acontecer o quê? Ela vai ficar bem clara, a luz lá não vai atrapalhar. Porém, se o sol estivesse entrando pela janela da Iraci, o que ia acontecer? Bum, já era o vídeo da Iraci. Ela perde o poder da luz do sol. Então, se você tem uma janela, fique de frente para ela. Abre essa janela, deixa o sol entrar, que isso vai te ajudar em 300% em relação à sombra, a sombra no seu rosto. Agora, se a janela está do lado do seu rosto aqui, ó, ou tiver atrás, não está te ajudando. Entenda, simples assim. Ah, Flávio, o que você sugere então eu fazer? A minha sugestão é o seguinte, pega seu celular, liga a câmera frontal dele, e quando você começar com a câmera frontal, você vai virando no ambiente para ver qual que é o lugar que você fica com menos sombra. Achou esse ambiente dentro do cômodo, dentro da sua casa, onde você estiver, marca o chão. Marca o chão, porque esse lugar é sagrado. Só que tem um detalhe, isso só vai valer pela parte da manhã. Na parte da tarde já é outra posição de novo. Concordam? Dá joinha se vocês entendem por que é outra posição. Porque à tarde o sol está em outro lugar. Então o que é bom de manhã não necessariamente é bom à tarde. Beleza? Flávio, qual que é o melhor horário para eu aproveitar o sol e fazer vídeos maravilhosos? Melhor horário para você aproveitar o sol é das 11 até as 2. Esse é um horário fantástico. À noite é horrível. À noite é horrível gravar vídeos. Se você precisar gravar à noite, por favor, trabalhe iluminação e bem, porque senão ninguém vai te ver, ninguém vai ver a expressão do seu rosto, e aí o seu vídeo está fadado as pessoas assistirem 1, 2 minutos e tchau. Ninguém vai querer ficar te vendo. Estão entendendo isso? Dá joinha se vocês entenderam. Show. Então, tem uma coisa que eu gosto de comentar aqui. O Wellington está aqui, ele vai saber falar até o nome dessa luz que eu não sei. Mas vocês já viram aquelas lâmpadas de emergência? Aquelas lâmpadas que você coloca de LED, você coloca para carregar, e o pessoal gosta muito de levar para pescar, se coloca muito em alguns ambientes assim, que se caso acabar a energia, ela que ilumina. Já viram essa lâmpada? Levanta a mão para mim, deixa eu saber se já ouviram. Tá, essa luz, ela é muito bacana para favorecer vocês. Coloquem ela para carregar e coloca frontal, na sua frente. Aquela lâmpada, inclusive, regula. Ela tem fraca, média e forte. Então, você pode colocar ela frontal, ela vai iluminar bastante aqui o seu rosto e isso vai te ajudar bastante, tá? Não quer dizer que você tem que ficar 100% sem sombra, não é isso que eu quero dizer. Mas você não pode ficar na sombra 100%. Certo? Tem que entender isso aí e saber trabalhar para o seu rosto ficar bem claro e ficar bem nítido você do jeito que você é, tá bom? O ambiente. Eu quero dizer para vocês que hoje, claro, eu não estou em casa, mas aqui, ó, presta atenção nos meus dedos. Esse quadrado aqui, ó, é o meu ambiente. Esse quadrado é o que vocês conseguem ver desse escritório que eu estou aqui dentro fazendo essa live com vocês, essa aula. O que acontece? Se você olhar o seu enquadramento aí, é o que os alunos conseguem ver. Esse é o ambiente que você demonstra e que os seus alunos entendem como a sua sala de aula. Então, o que é interessante entender disso?
Se você está nesse enquadramento aí, tudo que está dentro dele tem que ser pensado para que você transmita que você está numa sala de aula. Então, o que eu posso dizer e o que precisa ser preocupado? Se o que está aparecendo, você efetivamente quer mostrar. Aqui entra alguns programinhas que te ajudam em algumas coisas. Por exemplo, o pessoal que está usando Chroma Key, né? O que é o Chroma Key? O Chroma Key é você colocar um fundo verde aqui nas costas e o sistema entende que tudo que tiver verde ali no fundo, ele pode trocar aquela cor por outra coisa. Então, assim, a câmera, quando aponta para algo que está no chroma, usando essa tecnologia, né, essa questão do chroma key, ele vai ver verde, e tudo que é verde, ele acha que pode transferir e mudar para outra cor, para outra figura. Então, fica fácil. Se você estiver usando, inclusive, uma camisa verde, e o fundo for verde, até a camisa muda, porque a tecnologia entende que a cor verde pode ser mudada por outras cores. Então, mas não é isso que eu quero sugerir para vocês. O que eu quero sugerir para vocês é que vocês criem aqui nesse ambiente, nessa aparência, vocês criem aqui uma ambientação da sua sala, da sua aula. Por exemplo, se você é professor de geografia, você é professor de história, crie aqui nessa parte das costas, de onde você estiver gravando, algo que sintonize com a matéria que você dá aula. Então, vamos supor, se você dá aula de inglês, aqui nas suas costas, na aparência da sua sala, nesse cenário, que teoricamente ele é no máximo 2x2, não precisa ser algo distante. Quanto mais distante eu fico, pior, e eu vou explicar isso para vocês. Então, aqui nesse ambiente, nas minhas costas, o que deveria ser o ambiente para um professor de inglês? Deveria ter o que aqui? Uma bandeira americana, deveria ter aqui uma referência da Estátua da Liberdade, coisas que remetessem o aluno a entender que aquela sala, aquele ambiente é do professor da aula fulana, da aula ciclana. E isso, lá da educação infantil, é ter as aulas ser lúdicas, né? Sala de aulas ter as mensagens lúdicas para envolver os alunos. No modelo americano, eles acreditam que o professor não saindo da sala e ele podendo ambientar a sala com a matéria gera mais engajamento, gera mais envolvimento. Então não é diferente em relação à nossa história. E eu posso dizer para vocês e sugerir isso. Flávio, mas vai ficar muito caro. E não fica. Eu vou postar para vocês no grupo, assim que terminar, a experiência da professora Elaine Santana, que ela fez o mural dela do jeitinho que eu sugeri. Eu sugeri porque as escolas aqui em Caldas que a gente orientou, eles foram na gráfica, gastaram R$ 5,45 para fazer isso. E mandaram imprimir aqueles papel A5 que encaixam um no outro. Então, imprimiram aqui o cenário para o professor de história, imprimiram o cenário para o professor de geografia e colocaram no fundo dos professores aqui, ó, nas costas, para que remetesse que aquilo era uma sala de aula. Gastaram R$ 5,45. Eu dei essa dica para a Elaine e sabe quanto que ela gastou? R$ 5,15, e ela é de Uberlândia. Então, e eu vou postar para vocês. No caso dela, ela colocou algumas coisas em relação a um livro de contação e de história. Ficou lindo o cenário. Eu vou reproduzir isso para vocês entenderem como é que ela se projetou isso e para vocês entenderem que não é caro, mas é interessante. Por que eu falo isso? O aluno, quando ele te vê numa parede branca aqui nas costas, essa parede branca não remete que é a sua sala, não é o seu ambiente. Então aquilo lá pode ser qualquer lugar que você tiver para ir aqui para dar aula. Mas quando ele começa a ter a referência que você sempre está no mesmo lugar, ou você também começa, ó, vai ter aula, vocês por favor apareçam de uniforme, porque é aula, você começa condicionando na cabeça do aluno que aquele momento é um momento de concentração, é um momento de aprendizagem, é um momento... Então, aquilo ali favorece o ambiente. O ambiente favorece o aprendizado. Vocês já aprenderam isso, vocês dão aula disso. Então, nessa questão, crie esse ambiente. Sou professor de música, o ambiente de vocês tem que falar de música. Não dá para eu ser esse professor de música e aqui nas minhas costas eu não aproveitar esse espaço. E quando eu falo aproveitar, eu quero que vocês entendam assim, ó. Quando vocês assistem novela, quando vocês assistem um filme, tudo que está ali foi pensado para estar ali.
Tudo que está ali foi pensado para estar ali. Nada. Quando aparece uma marca, aquela marca foi pensada para estar ali. Quando aparece um carro, aquele carro pagou para estar ali. Então, vocês aqui no ambiente de vocês, pensem direitinho. O que é que tem que estar aqui? A professora Luciana, que participou com a gente da abertura da 16ª turma, ela criou na garagem dela um ambiente. Inclusive, no dia, ela tinha acabado de fazer uma festa junina lá no ambiente dela. E é um ambiente que foi fantástico. Se você buscar aí nos vídeos do YouTube aí, vocês vão ver onde ela estava, a forma que ela criou. E ela criou realmente um ambiente, como se fosse um cenário. Não é isso que eu estou querendo dizer. Você tem condição de fazer isso? Faça, porque você está agregando, e os alunos, quando entram ali, eles falam, estou na aula da professora Luciana. E entendam isso, esses ambientes são únicos. Você pode assistir milhões de vídeos, mas o seu ambiente, ele acaba sendo único. Não tem outro lugar no mundo que repita o ambiente que você cria sendo o seu. Tá bom? Bora continuar. A aparência. Senhores, eu não quero parecer machista, longe de mim isso, mas eu quero falar a respeito de decote. Muitos professores participam aqui que dão aula de pilates, que dão aula de educação física, e esquecem, usam aquelas roupas mais apertadas, professoras e tal, e ficam com decotes inclusive bem ousados. E eu quero dizer assim, ó, eu tenho certeza que essa não é a imagem que vocês querem passar, nem para os pais, nem para os alunos, nem para os irmãos dos alunos. E isso é uma desatenção em entender que você não está dando aula só para o aluno, você está dando aula para a família a partir de agora. Então, assim, você é professor de educação física, você é professora de educação física, você é professora de pilates, yoga, tem muita gente que participa aqui que dá aula de outras coisas. Eu quero dizer para vocês assim, ó, o que está aqui na rede fica gravado e fica para sempre. E aí, uma vez gravado alguma coisa errada, já era, tá? Caiu na internet e isso não tem conserto mais. Muito difícil consertar. E a imagem que você quer vender, eu tenho certeza que não é a imagem ousada, e eu acho que o ambiente não é nem para isso. Então, se não é essa, se policie. Cuidado com calças justas, cuidado com um decote gigante. Nós não estamos aqui com a intenção de sensualizar, estamos certo? Levanta a mão aí se vocês concordam com o que eu estou dizendo. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Então, presta atenção nisso. Presta atenção nessa situação, se atente a isso, se atente à maquiagem. Eu não estou querendo dizer maquiagem que vocês têm que se maquiar parecendo uma perua, não. Eu estou querendo dizer que se atente a arrumar pelo menos o cabelo, colocar um batonzinho de leve, um brinquinho, se você usa, um brinco pequeno, não uma coisa, sabe, chamativa, um negócio assim. Não. Se atente ao simples. Mas o simples mostrando que você está preocupada, que você realmente está envolvida com aquela aula. Você realmente está querendo encantar naquela aula. Você não terminou ali de dar banho em 10 crianças e veio dar aula. Você não terminou de lavar caldeirão lá do restaurante e veio dar aula. Não terminou uma faxina na sua casa e agora eu vou dar aula. Não. Se atente a essa questão da aparência, porque você está vendendo o seu branding. Não vai pegar lá a camisa do vereador e falar, gente, não deu tempo, vamos para aula. Não é assim. Vocês estão trabalhando. Então, assim, a minha esposa dá risada, porque não todo dia de manhã eu não faço isso, mas na aula que eu dou de abertura, que é a aula de segunda-feira à noite, eu até perfume eu passo. E ela dá risada e fala assim, ó, mas pra quê? Ninguém vai sentir o seu cheiro. Pra que você tá passando esse perfume todo aí? Não tô te entendendo. E eu falo pra ela assim, ó, Carolina, eu estou me sentindo, eu estou sentindo o meu cheiro de perfume. Eu quero sentir bem. Tá entendendo isso? E aí a pergunta é, vocês estão se sentindo bem para dar aula? Você se sente empoderada para dar aula? Vocês estão se preparando para dar essa aula? E é nesse ponto que eu quero pegar com vocês. É o branding que vocês estão vendendo. Nossos alunos são sensitivos, né? Criança tem essa sensibilidade mais aguçada. Com o tempo a gente acaba perdendo isso. Mas o grande detalhe é, eles percebem quando vocês se prepararam para dar aula e quando vocês não se prepararam.
Isso é perceptível. Então, vai entrar na aula ao vivo, se prepare, esteja lá presente. Entenderam isso? Esteja presente. Eu estou aqui presente, de corpo, de alma, me preparei para se envolver com vocês. Então, o aluno tem essa percepção muito aguçada. E como agora a gente está olho no olho, e aí uma outra questão que eu gosto muito de lembrar vocês, e escrevam aí, que é muito importante o que eu vou dizer. Com as aulas ao vivo, com as aulas de vídeos, acabou a turma do fundão. Não existe mais o pessoal que senta no fundo da sala. Tá todo mundo aqui igual eu e vocês, ó, colado na tela. Eu tô vendo um por um aqui, eu tô vendo o rosto de vocês, a expressão de cada um, o pessoal aí que não dormiu à noite, aí abrindo a boca querendo dormir, outros cochilando, eu tô vendo. E tá aqui visualmente, eu tô colado com vocês. Não percam essa oportunidade que é única. Lá na sala você não consegue ter isso. Então, aí, falando desse posicionamento que não existe mais turma do fundão, a galera que ficou no fundo, não faça esse erro aqui, ó. Não grave vídeo desse jeito, ó. Não grave vídeo dessa distância. Ó, eu tô perdendo a oportunidade de aparecer no vídeo inteiro e eu fico distante do vídeo, da gravação. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Não precisa do aluno ver meu corpo inteiro. Que maluquice é essa? Se eu acabou com a turma do fundão, o que aconteceu? Aproximou. Então, aproxima. Fica perto. E aí, se você aproxima, a maioria está te vendo pelo celular. Lembrem disso. A maioria está te vendo pelo celular. Se você ficar longe, eles vão te ver cada vez mais longe. Concordam com o que eu estou dizendo? Estão entendendo isso? Então não cometa esse erro de gravar distante, de querer, mas eu só consigo gravar se eu estiver em pé, escrevendo num quadro. Nós vamos aprender aqui outras formas de fazer isso. Nós vamos aprender aqui outras formas de ter um quadro acessível para o aluno dentro da tela do seu computador, dentro da tela do seu celular, e vai te ajudar muito. Vamos continuar. Quero também tocar hoje em relação aos equipamentos extras, tá? Quando você vai dar aula e você quer usar caixa de som, você quer usar televisões, você está querendo usar conexões aqui por Bluetooth, quer pôr um som no ambiente, testa bem isso antes, tá? Testa essa aula antes. Antes de começar a aula, vai lá, liga esse equipamento, vê se está tudo funcionando. Tem gente compartilhando, peraí. Não compartilhei minha tela, não. Deixa eu retomar aqui. Parará. Ok, voltou. Então, assim, não compartilhe. Eu peço para vocês que vai colocar lá a caixa de som, vai colocar uma televisão, testa antes, não faça isso sem testar, porque vocês, quando ficam nervosos, não sai nada na aula, concorda? Não sai nada. Então, assim, às vezes você se capacitou, se preparou, tá dando uma aula toda preparada, mas não testou o equipamento. Aí vai começar a aula, os equipamentos não funcionam, já pode parar da aula. Vocês nervosos não sai nada. Então, assim, vai lá, faz essa estruturação, testa principalmente os equipamentos de Bluetooth, que geralmente é o que dá mais problema. Vai lá, testa, vê se está tudo ok. Se é caixinha de som JBL, ou seja, qual for, você quer trabalhar com som, não coloque entre você e o seu dispositivo. O que eu quero dizer isso? Eu estou com o computador bem aqui na minha frente. Se entre eu e o computador eu colocar uma caixinha de som, ninguém me ouve mais. Porque o som que chega primeiro é o da caixinha. E aí a minha voz embaralha aqui no meio da situação. Então, o que é a minha sugestão? Minha sugestão é, pega a caixinha de som e coloca nas suas costas. Coloca a caixinha lá atrás. Porque o que você colocar para rodar de som não vai atrapalhar a sua voz. Estão entendendo isso? Não vai concorrer com o que fala. Quando ela está lá atrás, a sua voz chega primeiro e todo mundo ouve o que você está falando. Pode ser na altura que for, inclusive. Nós já testamos isso, tá bom? Próximo tópico que eu quero falar com vocês é sobre roteador. Escrevam para mim aí. Vocês sabem o que é roteador? Escreve no chat aí. O que é roteador? O que é um roteador?
sabem o que é roteador? Alguns sim. Não tenho vergonha de falar que não sabe não, gente. Isso aqui, nós estamos aqui para aprender mesmo. Se não souber... Olha, o que replica o sinal, é o distribuidor de sinal, parará, papapá, ok. O que acontece? Na sua casa, se você está conectado aqui, provavelmente deve ter um aparelhinho que é chamado roteador, que ele tem um monte de anteninha em cima dele, tá? Tem um monte de anteninha lá. Geralmente ele está lá no início, né? Onde a internet chega na sua casa, se instala esse aparelho. O que eu quero explicar isso para vocês? Porque eu vejo que a gente tem uma grande dificuldade de entender essa parte aqui. Não do aparelho em si, não configuração, não estou aqui para falar disso. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, presta atenção na minha mão, no movimento que eu vou ensinar para vocês aqui. Ó. A internet chegando na sua casa, eu vou fazer com essa mão que fica melhor. A internet chegando na sua casa é o meu braço, tá certo? Você contratou aí 10 megas, 20 megas de internet. É o meu braço aqui, ó. Só que, quando chega na sua casa, tem 5 usuários. 1, 2, 3, 4, 5. 5 usuários usando a internet. O que acontece? Você contrata 10 mega e quando chega para 5, divide essa internet para 5 pessoas. Então, o que precisa acontecer? E eu quero chamar a atenção para vocês nisso. Quando vocês vão dar aula ao vivo, precisa você negociar com a sua família para que a internet, que é o braço inteiro, que é os 10 megas, fique só para você. Que não haja divisão com as outras pessoas da sua casa. Então, o que é interessante fazer? É interessante chamar eles e falar assim, gente, eu dou aula de 7 da manhã até as 11 da manhã. Nesse horário, por favor, eu quero usar a internet sozinha. Entenderam isso? Para que não haja gente pendurada na internet para dividir ela com você. Ou seja, vai parar de ficar travando, vai parar de ficar quicando o seu vídeo. Estão entendendo isso? É importante compreender isso. O roteador chega e distribui. Ele distribui para computador, distribui para celular. Então, se você está dando uma aula aqui e tem alguém jogando ao mesmo tempo, vai ficar horrível essa aula sua. Você está dando aula aqui, tem gente assistindo vídeo no YouTube. Vai ficar horrível essa aula sua. Vocês precisam entender isso aí. Então, falando de roteador, e aí muitas pessoas penduradas, eu quero ensinar sobre download e upload. Download é quando você baixa um vídeo para você visualizar. Quando você vai contratar uma internet, o cara te oferece lá, olha, a internet é de 10 gigas, 10 megas de download. 20 megas de download. Tudo bem, show de bola. A pergunta que vocês vão aprender a fazer a partir de hoje para ele é, e quantos de upload? Escreve aí. Upload. Não interessa ter download. Download é o de menos. Porque baixar vídeos, claro, não é que não tem que ter download, né? Mas baixar vídeos não é a questão que vocês mais estão precisando agora. O que vocês estão mais precisando agora é enviar vídeos e não baixar vídeos. E para enviar é upload. E aí você vai ligar para sua operadora hoje e vai perguntar para ela assim, moço, quanto que eu tenho de upload? E aí eles vão te falar, e alguns de vocês vão ter a grata surpresa ou a ingrata surpresa de ouvir que não tem nada, que é zero. E se você tiver zero de upload, entenda, você não vai conseguir dar aula. Tá entendendo isso? E muitas operadoras fazem essa sacanagem com vocês. Cobram R$100 por... tive uma situação aqui, 25 megas, a pessoa pagando R$99 e o upload dela era zero. Tem que brigar, porque você precisa ter, no mínimo, por pessoa dentro da sua casa, 2 megas de upload. E eu falo 2 megas que é mínimo, tá? E geralmente eles cobram mais caro por upload. Então presta atenção, se na sua casa tem 5 pessoas, 2 megas para cada um dá 10, e na hora que você for dar aula sozinha, você tá com a internet fantástica em relação a mandar arquivos, tá certo? Então anotem isso, cobrem das suas operadoras upload, é isso que faz a aula ficar bacana. Parar de travar, parar de ficar quicando, o áudio ruim, é tudo por causa do bendito upload, beleza? Ok. Quero explicar para vocês sobre memória RAM. Muitos me perguntam, qual que é o melhor computador? Qual que é o melhor celular? E eu posso dizer para vocês que eu não vendo, não mexo com isso, mas eu quero explicar uma coisa para vocês deixarem de ser enganados.
E eu vou usar um exemplo, tá? Vocês lembram de um carro aqui chamado Landau? Opala, aqueles opalão gigante. Lembra Comodoro? Levanta a mão aí para eu saber se vocês lembram o que eu tô falando. Lembram as mulheres aí? Lembram que carro que era esse? Opala. Lembram disso? Não? Ômega, Vectra. Eu vou falar uns carros mais novos, né? Tô falando uns carros velhos demais. Tudo bem. São carros grandes, espaçosos, gigantes. Isso é quando o seu computador tem muito espaço. Quando o cara fala assim, ó, tem 500 gigas de memória de espaço, tem 500 gigas no HD. Isso é quanto que cabe de espaço lá dentro, quanto cabe de arquivo, quanto cabe para guardar as coisas. Cada dia mais, a gente está usando os arquivamentos em nuvem. Então, você não precisa ter espaço mais no seu computador, não precisa ter espaço mais no seu celular, porque você está guardando isso no Google, guardando isso no OneDrive, guardando isso nas nuvens. Então, necessariamente no seu computador não precisa ter espaço. Então, não precisa mais ter Vectra, não precisa ter mais Landau, coisa, banheironas, carros grandes. Precisa agora você ter motor potente. Então você pode ter, em vez de ter um Landau, um Vectra, você pode ter um Uno, um carro pequeno, mas ele precisa ter memória RAM de Ferrari, motor de Ferrari. Aí o que eu quero dizer? O computador precisa, quando você for comprar, você pergunta, quantos gigas de memória RAM tem? Se for hoje, na situação de hoje, né? Nós estamos falando hoje, julho de 2020. É bom pontuar isso. Não comprem menos do que com 4 GB. Seja celular, seja computador, seja o que for. Você já vai pela memória RAM. Tem 4 GB de memória RAM, se for menos, não compre. Porque para ter 4 GB de memória RAM, até o processador precisa ser melhor. Então já é algo que você já pontua. E eu posso dizer para vocês que tem computador no mercado de R$ 1.300 que ele tem mais de 4 GB de memória RAM. Então não é caro. Só que precisa comprar certo. E a forma de eu pontuar para vocês, e onde vocês forem comprar e comprar certo, é memória RAM. Chegou lá, celular. Quantos gigas de memória RAM tem? 1 giga, 2, já está ultrapassado. Compre de 4 para cima. Tá ok? Preciso explicar para vocês não caírem em armadilha mais. Beleza, vamos falar agora de técnicas de aulas invertida. Ontem começou esse assunto, aliás, antes de ontem, né? E eu vou explicar para vocês assim entenderem. Aulas invertidas é uma forma de você conduzir as aulas síncronas e assíncronas. O que é as aulas síncronas? Aulas síncronas é que tem a presença do professor. O que a gente utilizava como assíncrono? Era a questão de mandar tarefa. O aluno pegava a tarefa, ia para casa e vinha para a aula com você, você passava o conteúdo, ele pegava essa tarefa, levava para ser feito em casa. Isso era aula assíncrona no modelo tradicional nosso. Só que a gente nunca tratou com esses dois nomes, né? Primeira coisa é que a gente nunca tratou com esses dois nomes. O grande detalhe é que agora, com a questão da pandemia, isso passou a contar como aula, hora-aula. Então, bum, explodiu essa questão da aula assíncrona. E o que eu quero dizer para vocês é assim, é super necessário a gente criar técnicas, estratégias para que essas aulas assíncronas, elas sejam efetivamente válidas, que elas gerem realmente o aprendizado que você quer que as crianças tenham, enfim, isso precisa valer de alguma forma. E uma das técnicas é aula invertida. O que é a aula invertida? Ao invés de você vir para uma aula, passar o conteúdo para eles fazerem tarefa em casa, você vai fazer invertido. Você vai passar o conteúdo para eles estudarem em casa e você vai vir para a aula para tirar dúvida, para reforçar conteúdo. Vocês estão entendendo isso? Levanta a mão aí. Deixa eu ver se vocês entenderam o que eu acabei de explicar. Certo? Você vai inverter isso. Você passa o conteúdo primeiro para eles, e quando você vier para a aula presencial, ao vivo, seja como for, você vem para reforçar, para tirar a dúvida. Por isso que chama aula invertida. Em Uberlândia, Minas, pessoal, os mineiros aí, eu sei que o nome disso aí é TED. PET, desculpa, TED não, PET. Vocês chamam de PET. Esse é o nome que foi dado para a aula invertida em Minas, certo? E aí, o que é importante ser criado dentro de uma aula invertida? Primeiro, o sumário da aula. O que é a matéria que a gente vai trabalhar? Eu posso dizer para vocês que nós fizemos uma aula invertida sem vocês verem.
No primeiro dia, a primeira atividade de vocês era preencher um formulário. E aquele formulário que você preencheu, no segundo dia, vocês tinham que fazer aquele formulário. Então, quem preencheu o formulário no primeiro dia, quando foi no segundo para fazer, já tinha referência do que tinham feito no primeiro. Teoricamente, é uma técnica de aula invertida. O que eu quero dizer é, precisa ter o sumário, ou seja, o que é que o aluno precisa fazer? Isso precisa ficar bem claro. Pessoal da educação infantil, as mães vão amar isso, porque você nunca vai pegar ninguém de surpresa. Então, vamos supor, essa semana nós vamos trabalhar na segunda com isso, terça com aquilo, quarta com aquilo. Você está invertendo, você está mandando para a mãe primeiro o conteúdo, para que quando chega na aula, já esteja tudo aquilo trabalhado. Ó, quinta-feira eu preciso de uma maçã. Então, você já está avisando lá na segunda-feira que quinta-feira você usa maçã, não vai pegar ninguém de surpresa. A educação infantil já utiliza muito disso. E agora, no tempo de pandemia, tem que usar mais ainda. Mais ainda. Qual que é a outra vantagem da aula invertida? É a questão das múltiplas formas de estudar o mesmo conteúdo. Você pode passar para eles buscarem revista, livros, passar para buscar curiosidade, histórias, você pode mostrar vídeos de outros professores, você pode dar várias formas e cada um com a sua qualidade. Vamos supor, eu gosto mais de vídeo, eu assisto vídeo. O outro gosta mais de ler, eles vão ler livros. Enfim, outros gostam de podcast, vão ouvir outras pessoas. Enfim, você cria uma múltipla forma de esse conteúdo chegar aos seus alunos. Aliás, deles buscarem esse conteúdo. Isso que é bacana. E esse movimento gera o quê? Autonomia. Que eu acho que essa é a palavra que a gente mais deseja que os nossos alunos tenham. A aula invertida traz de volta um negócio que é a base da pedagogia, que é o ver, ouvir e o experimentar. Na questão da aula invertida, o aluno, quando ele busca, é o fazer experimentar, né? Ele ativa esse fazer, ele ativa a questão da descoberta deles. Eles vão chegar em você e falar assim, professora, eu busquei aqui a respeito de Einstein. A senhora sabia que tinha aí, aconteceu isso com ele? Ó, você sabia que isso... O aluno está chegando para você com conteúdo. E aí você vai fazer o quê? O papel de tutoria. Você vai conduzir ele para onde você quer chegar, para o objetivo que você quer chegar. Isso aqui posso dizer para vocês que não é invenção de roda, isso aqui já é algo que muitas escolas sempre trabalhou, e agora na pandemia está mais forte do que nunca. E para fazer, ou ensinar vocês uma forma de fazer isso, eu vou ensinar hoje uma ferramenta chamada Padlet. E aí, quem está me acompanhando pelo computador, por favor, acessem o Google. Eu quero que vocês acessem o Google agora para a gente fazer junto, tá bom? Acessem o Google. E escrevam Padlet. Padlet. Manda buscar. A primeira opção que aparece aí, ó. O Padlet é o jeito mais fácil do mundo de criar e colaborar. Esse aqui é o ícone dele, esse chapeuzinho de coringa. Você clica em cima desse link. E o meu já entra logado. Eu vou até sair para voltar e vocês verem desde o início como é que funciona. Vou sair. O Padlet é uma ferramenta para utilizar para aulas invertidas. Você passa primeiro o conteúdo nele, você explica para os alunos o que você quer buscar, e eles vão agregando dentro do Padlet as informações que eles vão buscando. Isso ajuda muito. Esse é o site inicial do Padlet. Você clica aqui no botão inscrever ou já vem no botão fazer login. Por que já vem no botão fazer login? Porque ele aceita você entrar com seu Gmail. Ou Gmail, ou Outlook, ou iCloud, né? Quem tem da Microsoft também, o iCloud lá. Quem tem o da Apple, enfim. Você entra aqui, Google. Eu vou entrar pelo Google, né? Ele vai carregar qual que são os meus usuários de Gmail. Eu tenho alguns, mas nós vamos entrar por esse aqui. Quando você está carregando ele, quando você entra dentro do Padlet, ele já aparece para você essa tela, vai aparecer semelhante para vocês, igualzinha.
E aparece esse botão aqui já, ó, criar um Padlet. Esses que estão aparecendo aqui são de professores como vocês que já passaram aqui e já fizeram os seus. Então, eu vou vir aqui no botão criar um Padlet. Quando eu crio esse Padlet, ele já na primeira parte me aparece as opções que eu tenho para criar um. Opção de mural, de tela, de lista, de grade, de colunas, de conversa, de mapa e de linha do tempo. O que acontece? Cada um desses formatos é uma forma de você interagir com o aluno. Então, você poderia criar um mural, que é como se fosse um mural de atividade da sua escola. O de tela, que é tipo assim, ó, faça a etapa 1, depois vai para a etapa 2, depois vai para a etapa 3, que tem as sequências das setas. O lista, que ele parece muito um site, né? Parece muito como se fosse uma lista de feed. O grade, que é como se fosse uma prateleira. Coluna também é uma prateleira. Conversas, que é você ter tipo um chat onde os alunos possam interagir como se fosse o seu WhatsApp, poderia ser aqui. Tem aqui mapas, o pessoal de geografia quer pontuar onde é o deserto do Atacama, onde é o deserto do Saara, e aí você pontua aqui no mapa, e linha do tempo, o pessoal de história que quer fazer uma sequência das guerras do Brasil, por exemplo. Você vai pondo anos que o Brasil começou a fazer guerra, você vai pontuando guerra do Paraguai, guerra da Maldivas, enfim, guerras que podem ter acontecido aqui no Brasil, certo? No caso, eu vou criar aqui com vocês o de coluna hoje. E eu quero que vocês entendam que o que eu vou criar não necessariamente é o que vocês vão ter que usar. Por favor, utilizem, naveguem isso aqui, tá? Mas eu vou usar com vocês hoje o de coluna. Vou selecionar ele, falando que esse é o que eu quero criar. E ele vai aparecer para mim já um fundo, que esse fundo aqui dessas árvores pode ser trocado. Tá todo mundo vendo aí minha tela? Todo mundo vendo? Levanta a mão. Ok. Então, e aqui do canto do lado direito, já me aparece aqui as configurações do Padlet, que é muito tranquilo. Por exemplo, a primeira configuração é a questão do título. Você clica aqui, meu Padlet sofisticado, apaga o que está escrito ali, e eu vou colocar aqui, por exemplo, história. O título é história, e as descrições eu vou colocar guerras. Certo? Guerras mundiais. Ótimo. Vai ter um ícone para esse Padlet? Se você quer ter alguma figurinha que significa esse Padlet, você pode escolher aqui dentro, ó, algum emoji que faça sentido com o que você está criando, né? E como eu estou falando de guerra, eu vou pôr aqui um emoji, teoricamente seja de guerra. Cadê? Qualquer coisa aqui poderia ser. Ah, esse aqui é um soldado? Ah, um homem. Tudo bem. Vai ser esse soldado aqui. Um herói. Beleza. Mais abaixo ele vem e te fala qual que é o endereço que vai ser desse Padlet. Você pode deixar esse aqui, ou você pode colocar algum nome que você quiser. Quiser trocar o papel de parede, você troca aqui, coloca qualquer outro que você quiser. Pode até fazer upload, se você quiser, para mandar outra foto para cá. Você escolhe a fonte. Você, aqui nessa parte, faz a atribuição. Ou seja, exibir o nome do autor acima de cada publicação. Quando um aluno seu postar alguma coisa aqui, é para aparecer o nome dele? Você vai falar que é para aparecer quem é que está postando. Posição da nova publicação. É para aparecer a última coisa que colocou como a primeira ou é para ir lá para o final? Eu vou colocar aqui que todas as novas publicações é para aparecer primeiro. Comentário. Permitir que os visualizadores façam comentário nas publicações. Quem está vendo pode comentar. Eu vou falar que pode comentar. Podem dar notas, podem fazer reações. Aí você clica aqui dentro, tem 3, 4, 5 tipos de coisa que pode ser feito. Nada, ou curtir coraçãozinho, votar, adicionar estrela ou dar nota efetivo. Eu vou colocar só o coraçãozinho para ficar, se a pessoa gostou, ela clica no coraçãozinho. E aqui, por duas configurações últimas, exigir a aprovação. Ou seja, quando o aluno seu postar alguma coisa, você que tem que liberar, você clica aqui que sim, você que vai aprovar. E a última é filtrar linguagem obscena. Eu também indico você deixar isso marcado para que ninguém coloque um palavrão aqui, até você ver, já passou. Pronto, configuração feita, você clica no botão próxima e ele fala, ó, está tudo pronto, siga seu coração e publique seu conteúdo que quiser. Começar a publicar, está pronto.
Ele criou o meu Padlet já. E agora, o que daqui para frente é tudo criatividade, tá? Você tem que ser criativo para utilizar essa ferramenta. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, na primeira coluna, eu vou colocar Primeira Guerra Mundial. Já vai pensando nisso aqui como se fosse o seu, tá? Como se fosse o seu Padlet para os seus alunos, da forma que você quiser enxergar isso. Segunda Guerra. Na segunda coluna eu vou colocar Segunda Guerra Mundial. E vou adicionar uma terceira aqui, como se estivesse tendo ou estando, ou estivesse acontecendo a Terceira Guerra Mundial. Ótimo. Criei 3 colunas aqui. O que eu estou querendo dizer para os meus alunos aqui? Ó? Eu vou trabalhar as 3 guerras mundiais com vocês, certo? E aí eu vou começar a sugerir os assuntos. Então, o primeiro assunto aqui na Primeira Guerra Mundial, eu vou colocar aqui como título, Primeira Guerra Mundial, acordo. Vou colocar acordo. Quando eu coloco esse título, ele me dá algumas opções aqui, ó. Ele me dá a opção da setinha, que é para eu fazer upload. Me dá essa opção aqui do link, para eu colocar um link de uma apostila aqui dentro. Me dá essa lupa, que é para eu buscar no Google alguma informação que eu queira. Me dá essa máquina fotográfica para eu mandar uma foto que eu queira. Por exemplo, se eu clicar aqui agora, ó, ele vai abrir uma foto minha agora, ao vivo. E aí eu posso, pá, tirar essa foto, 3, 2, 1, trocar o braço. Show. Salvo essa foto. Para onde vai essa foto? Vai para dentro do meu Padlet ali, ó. Olha lá. Já aparece para os alunos já falarem alguma coisa dessa foto, ou poderia ser uma mensagem seja bem-vindo, alguma coisa nesse sentido. Beleza, criei a primeira mensagem, vou criar a segunda. Na segunda, vou colocar aqui, ó, Primeira Guerra, agora eu vou fazer certo. Primeira Guerra Mundial, acordo. Ok. Nesses 3 pontinhos, eu posso incluir um monte de coisa, ó, upload, link, Google, fotos, filmes. Eu posso capturar, fazer um filme aqui agora, de eu falando sobre a Primeira Guerra Mundial, ou falando o que precisa ser feito nessa tarefa, e mando, os alunos vão ver esse vídeo. Eu posso gravar um áudio, só o meu áudio para eles verem. Posso gravar a tela do meu computador. Posso desenhar, posso marcar um lugar no mapa e posso adicionar um link, né, para um outro Padlet que você tenha feito. No caso aqui, eu quero usar a lupa para vocês verem o recurso do Google. Coloquei o título, Primeira Guerra Mundial, acordo, vou clicar na lupa. Ele vai abrir do lado direito aqui, ó, alguma coisa que foi feito, algum acordo. Alguma mensagem que esteja no Google que fale sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre um acordo. Então tá aqui, ó, Primeira Guerra Mundial, resumo da história, guerras de movimento, tá aqui, ó, paródia da Primeira Guerra Mundial, o que você quisesse falar de Primeira Guerra Mundial, tanto como imagem, tá aqui como imagem, como vídeo, como gift, como áudio, como qualquer coisa que o Google conseguisse achar sobre a Primeira Guerra Mundial, você incluiria ali. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem como é que fica. Coloco o vídeo e vou colocar esse aqui, estopim. Vou colocar aqui, teoricamente, já vai carregar aqui, ó, o vídeo, e os meus alunos vão entender que eles precisam assistir sobre a Primeira Guerra Mundial, todo esse material que eu estou colocando. Fez a Primeira Guerra Mundial, eu abro a segunda, abro a terceira, e os meus próprios alunos podem alimentar esse Padlet. Eles podem pegar as informações, acessam aqui e colocam. Mas, Flávio, como é que eles fariam isso? Vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui nessa parte de cima, tem um botão aqui, compartilhar. Você clica nesse botão compartilhar, e ele vai abrir para você como que é possível compartilhar esse Padlet. É possível compartilhar gerando um link, copiando o link para a área de transferência, obtendo um código, um QR Code. QR Code é esse sinal aí. Vou pedir para vocês pegarem o celular de vocês agora. Pega o celular de vocês, liguem a câmera. Liguem a câmera do celular de vocês. Estão com a câmera ligada? Não? Pega o celular, liga a câmera e aponta para esse código que está na tela. Quando você apontar a câmera para esse código, ele vai perguntar se você deseja abrir esse site.
E aí, quando ele pergunta se você deseja abrir esse site, você fala que sim, vai cair já dentro desse Padlet que eu estou criando aí. Você já vai ver essa questão da guerra mundial que eu acabei de criar, inclusive. Conseguiram? Deu certo? Show! Então, o que acontece? Você poderia pegar esse QR Code e mandar para os seus alunos. O celular que não consegue ler isso aí, precisa baixar um aplicativozinho de leitura de QR Code, tá? Mas os mais modernos, todos conseguem já olhar a câmera e já ver o que é que tá aí. Beleza. Então, essa é uma forma que você poderia fazer para mandar para os seus alunos. Poderia também compartilhar no Google Classroom, aqui é a última opção, ó. Se eu clicar aqui dentro, ele já vai lá para o Classroom dos alunos e posta, já cria esse pad lá dentro. Então, é outra coisa que é possível ser feita. Beleza, é possível também aqui, ó, salvar como imagem, é possível imprimir isso aqui, os alunos que não têm acesso à internet, você faz todo um pad e imprime para eles. É possível salvar como planilha do Excel, PDF, do jeito que vocês quiserem, tá? O Padlet tem todas essas questões. E aqui também, ó, na hora que você compartilha, tem como você alterar a privacidade. O que é isso aqui? Você pode colocar aqui, por exemplo, tá aqui hoje, ó, os visitantes podem escrever. Você pode clicar aqui em alterar a privacidade e escolher outra. Deixar ele como público, deixar só com senha, só quem tiver senha para entrar, ou privado, ou seja, só você que vai conseguir acessar esse Padlet. Você pode criar qualquer uma dessas aqui para dar mais segurança para o seu Padlet, entenderam? Então, se atentem a isso. O que é a atividade de hoje? A atividade de hoje, eu acho que já não é surpresa para vocês, é criar um Padlet desse. Vocês vão assistir o vídeo aqui, fazer esse passo a passo, e vão criar um Padlet desse de acordo com a aula que você dá. Ah, eu sou bibliotecária, o que eu faço? Você vai criar aqui uma biblioteca virtual. Ah, eu sou músico, o que eu faço? Você vai criar aqui uma aula de música. Você vai falar aqui sobre, por exemplo, o pessoal fala a evolução do saxofone, como é que foi descoberta as flautas. Você vai criar aqui, numa linha de tempo, ou na grade, de qualquer uma daquelas opções que tem, né, na configuração lá. Eu quero usar linha de tempo, eu quero usar grade, eu quero usar a prateleira, site, do jeito que você quiser. Você cria falando sobre o seu conteúdo. E o que eu quero ver? Vocês vão vir aqui no botão compartilhar, copiar aqui, ó, copiar link para a área de transferência, vão copiar esse link, vão lá no grupo do WhatsApp da nossa turma e vão colocar para todo mundo ver. Quando você coloca o link, você espera um pouquinho para carregar, ele vai aparecer a fotinha do seu Padlet e você envia. Então, a partir disso aqui, você começa a mandar os seus Padlets aqui no grupo do WhatsApp e também vai mandar os seus Padlets lá no Classroom para mim, do jeitinho que vocês fizeram a atividade do formulário. Você vai pegar o mesmo link, vai lá na atividade e manda o link para mim. Pronto. Essa é a tarefa de hoje, tá certo? E o que eu vou pedir para vocês é que todos nós, um entre dentro do Padlet do outro, vem aqui no coraçãozinho aqui, ó, clica, fala que você gostou, vê, dá sugestão, comenta, veja a criatividade de cada um e vamos começar a nos envolver com a criação de um e do outro, tá certo? Então aqui, a atividade é bem simples, o Padlet é uma ferramenta poderosíssima, posso dizer para você que você consegue gratuitamente fazer até 5 Padlets. Se você passar de 5, ele vai começar a falar para você que não faz e começar a cobrar de ti. É um programa bem barato também, se você quiser pagar a versão paga, não é caro não. O grande detalhe aqui é que 5 Padlet já é conteúdo aí para, se a gente for fazer uma aula invertida por mês, 5 meses de aula. Então, tranquilo. Utilizem. Você tem 5 Padlets, pode deletar um e fazer um outro, né? Você fica sempre tendo 5 do jeito que você quiser. Mas é uma ferramenta poderosíssima para utilizar, para encantar os seus alunos, e é bem moderno. Então, naveguem por esse mar, tá certo? Vou abrir aqui a atividade de hoje, só para ler o enunciado com vocês, para nós terminarmos essa aula. É zoom.google. Se já tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, já mandem no chat, que eu já vou explicando para vocês. Nosso plantão hoje à noite será, de novo, pelo Meet. Eu nem vou tentar fazer do outro jeito mais, para a gente não perder tempo.
Vou fazer a reprise, quando ele terminar, coloca o link do Meet e a gente faz pelo Meet, tá? Então, o pessoal que estava acompanhando o plantão pelo YouTube, pode acompanhar lá a reprise. Depois entra no Meet para a gente fazer o plantão. Décima oitava turma está aberta, está bombando, a sala está lotada. Se vocês quiserem chamar, convidar amigos para participar desse curso, acelera. São somente 100 vagas, tá? O pessoal de Ituiutaba, a escola de música de Ituiutaba, está querendo fechar a turma completa. Isso ainda não está acertado, mas se acontecer, provavelmente a semana que vem não vai ter mais vagas. Então eu já vou ter que encerrar e abrir uma outra. Então, se você tiver algum professor, algum amigo querendo fazer e quer fazer isso mais rápido, já indica para acelerar, tá? Senão vai acabar ficando de fora. 17ª turma, atividade da terceira aula. Se vocês quiserem o link que tem que compartilhar, é só colocar no grupo lá que eu quero, eu compartilho com vocês de novo o link para chamar para a 18ª turma. Vamos lá, aula 3. O enunciado está assim, ó. Fazer um Padlet para sua aula invertida e colocar o link no grupo do WhatsApp para que todos possamos ver a sua aula invertida. Não esqueça de vir aqui na atividade e colocar o link e marcar como concluída a atividade para finalizar, né? Ao finalizar. É como se fosse entregue. A segunda atividade que eu já estou antecipando para vocês, para que vocês vão precisar dessa atividade no domingo. Então, como a gente já aprendeu aqui no primeiro momento da aula sobre técnicas da aula, né, questão de luz, de som, de cenário, aparência, papapá, vocês precisam fazer um vídeo para mim de 30 segundos chamando os seus alunos para sua nova aula. Preocupe com a luz, com o ambiente, com o cenário, com a sua aparência. Veja o vídeo abaixo, que é essa aula. Guarde o vídeo, guarde essa gravação que você vai fazer. Você vai precisar dela na aula 6, que é a aula de domingo. São 3 dias até lá, levando em consideração tudo que a gente aprendeu. Ou seja, vocês vão gravar esse vídeo para mim, não precisa me enviar esse vídeo. Esse vídeo vocês vão ter 3 dias para fazer, ou seja, não é para fazer hoje. Hoje é o Padlet, mas vocês têm hoje, tem amanhã, tá sábado para fazer esse vídeo. E aí, no domingo, vocês vão precisar dele. Não precisa nem me enviar. E no domingo vocês vão saber por que vocês vão precisar desse vídeo. Então, assim, já estou antecipando para vocês essa questão, para vocês terem tempo de se organizar. Eu quero fazer um cenário, eu quero comprar uma luz de emergência, enfim, vocês vão ter tempo. Essa atividade eu dava ela mais para frente, porque sempre usamos ela no domingo, mas o pessoal achou que não tinha tempo hábil para melhorar, para criar alguma coisa. Então agora tem 3 dias, já tem umas 4 turmas que tem 3 dias, e realmente o pedido foi bacana. As aulas que foram mandadas para mim, as gravações foram fantásticas, muita criatividade, muita coisa bacana foi criada nesse tempo. Então a atividade é essa, demora 3 dias, mas não porque ela é difícil 3 dias. Outra coisa que tem aqui é algumas dicas gerais. Já leia essas dicas gerais aqui, ó, que vai te auxiliar bastante já nas suas gravações. Coloco também um vídeo aqui de uma mocinha, ela é uma youtuber, e ela dá dicas em relação a som, ambiente, o que colocar, não colocar. Gosto muito dela, um vídeo curto, 9 minutos. Se você quiser assisti-la, vale muito a pena, tá bom? Não a conheço, mas gosto muito do estilo que ela fala e das dicas que ela dá, tá bom? Essa tarefa de hoje do Padlet, vocês têm até amanhã, 7 horas da manhã, para me entregar. Tem tarefa para trás? Não preocupem. Eu ainda não fiz uma atividade tal, como é que funciona? Parará. Vocês têm sábado. Vocês vão ter sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro para colocar as tarefas em dias. Mas eu só falo, não deixa acumular muito não. Porque senão eu não vou conseguir ajudar vocês e 7 dias é assim, ó. Voa. Passa muito rápido. Tarefa está criada. Eu não coloquei o vídeo sobre rubrica ontem, vou colocar agora, hoje de manhã. Alguns acharam lá em ferramentas, chegaram a assistir, que está no site, né? Mas eu vou colocar no grupo para vocês o vídeo agora sobre rubrica que eu fiquei devendo ontem no final da tarde. Beleza? Deixa eu ver as perguntas. Abre, abre, abre.
Ok. Tá, o app que você disse que o plano de fundo que o pessoal tem usado. Na verdade, o que acontece? Tem alguns aplicativos que não precisam nem de plano. O Zoom já trabalha com a questão do chroma key. O Jitsi trabalha com embaçamento de fundo. Ele faz o fundo aí da sua imagem sumir, aparece só você. Então, o Zoom cria o chroma key, né? Você coloca a imagem que você quiser. Já são ferramentas que estão te auxiliando aí. Quem utiliza a base do TikTok para gravar vídeos, o TikTok, ele também tem esse recurso do chroma key, já te ajuda. Porém, são vídeos curtos, que pode ser que não contribua tanto, entendeu? E como aqui eu prego muito a questão do ao vivo, eu prefiro que você trabalhe esse cenário, que você crie esse cenário para te ajudar. Tem outro programa que chama Keep Motion, né? Ele também te ajuda em relação a chroma key, tá bom? Como inserir minha imagem? Notei que ficou um pouco distorcido. Existe um tamanho padrão para ficar igual às disponíveis? Marcos, eu não sei se você inseriu a imagem onde? Na sala? Não sei onde é. Vamos lá. Vou participar novamente. Pelo telefone consegui fazer. Já convidei colegas. O Padlet também é um tipo de aula? O Padlet, ele é uma ferramenta para você alimentar ele do que você quiser. Se você quiser colocar dentro, vamos supor, eu não quero dar aula invertida, eu quero dar aula efetiva pelo Padlet. Pode ser feito. Só que eu quero que o poder dele é você fazer a interação, fazer os alunos também poder alimentar. Então, é como se fosse uma plataforma onde você alimenta e os seus alunos também. E aí, a oportunidade de fazer aula invertida e gerar autonomia nos alunos, tá bom? Quando eu clico no link que você mandou no Zap, só abre a tela do Padlet, não aparece. Colocou que estou vendo de pé no celular. Ah, tá. É quando você clicou, né? Quando eu clico no link que você mandou no Zap, só abre a tela do Padlet. Não aparece. Não entendi bem se não está abrindo o Padlet, eu acho que é isso. Eu não sei bem a minha configuração, mas no meu está aparecendo normalmente, tá? No meu aparece normalmente aqui o Padlet aqui. Vamos lá. Eu quero convidar, eu mando lá, tá? O link. Que show, eu não conhecia, cada dia mais encantada com a aula. Batalha contra o sono tá grande. Por isso que eu falo, dorme cedo, dorme cedo. Não deixa para vir assistir a aula sem dormir, não, que perde. Aí vai ter que ficar assistindo o vídeo depois. O Padlet fica salvo automaticamente? Não, não tem o botão de salvar. Criou ele, pum, manda o link, ele fica lá salvo, tranquilo. É como se fossem as ferramentas do Google, tá? É tranquilo, vocês vão amar isso aqui. Qual é o app? Já respondi. O de Uberlândia, um abraço. Outro. Quando inseri minha imagem na sala, notei que ficou distorcida. Não tem padrão. Se for a imagem dessa sala nossa aqui, não tem isso. Existe assim, ó, se você está no celular, né, com ele na posição horizontal, ele vai aproveitar todo o campo. Se está na vertical, ele vai fazer igual a geladeira, vai espremer isso aí, vai ficar bem curto. Paraná. O Padlet, foi rápido. Não foi, é porque ele é só aquilo mesmo. O resto é criatividade de vocês. E a configuração dele é muito simples, a ideia dele é muito simples, é um programa fantástico. E o resto, configuração. O pessoal da educação infantil, o pessoal usa muito isso aqui para fazer historinhas dos Três Lobos, historinha do Chapeuzinho Vermelho, contador de história, sabe? Até para educação infantil é muito utilizado o Padlet. Por que a gente faz e posta as atividades e envia, mas depois quando a gente entra novamente aparece como pendente? Na verdade, quando você entra numa atividade e posta a atividade, você entra lá, manda o link para mim, você tem que marcar como concluída. Marcou uma vez como concluída, só se você clicar de novo, porque assim, ó, marca como concluída, aparece um botão assim, ó, cancelar envio. Se você clicar nele de novo, a atividade volta a ser pendente. Então, assim, eu expliquei isso ontem no plantão. Atribuída, devolvida e devolvida com atraso. Atribuída, pendente, devolvida e devolvida com atraso. Atribuída que ainda está no prazo para me entregar. Pendente, você já passou o prazo, mas você precisa entregar.
Devolvida, você devolveu dentro do prazo, e devolvida com atraso, você devolveu quando estava pendente. Então, essa é a sequência lógica lá daquela frasezinha. Se está aparecendo para vocês atribuída ou pendente, é só ir lá clicar como marcar como concluída, desde que faça a atividade, né? Hum... Ah, tá. Na imagem inicial do mural. Tudo bem. Deixa eu explicar um negócio, Marcos. Na hora que você coloca a imagem ali, esse exemplo, uma professora foi colocar ali esses dias e colocou fotos de aluno. E só que ela estava fazendo confusão. O plano de fundo não coloca imagem de escola, não coloca nada. No plano de fundo, coloca uma imagem grande para ela ser a base. É como se fosse o papel de parede do Windows. E aí depois você vai colocando as fotos dentro de cada botão, cada sinalzinho de mais ali, você vai acrescentando as outras fotos que você queiram. Então trabalhe uma foto com dimensões grandes, 1092 por 1700, trabalha uma imagem bem grandona nessa parte, tá? Porque senão realmente fica distorcido. Eu entendi a sua pergunta. Sou professor de química e queria colocar no fundo da sala uma tabela periódica. Show de bola. Você lá onde está essa árvore, lá no fundo, você coloca a tabela lá. Cuidado para você usar uma resolução da tabela grande. Não use a resolução pequena, tá? Tem as opções de resolução. Quando você vai buscar lá no Google Fotos, tem lá em imagens, tem lá avançados, você tem a opção no Google para aumentar essa disposição. O Pedro fica salvo automaticamente, não precisa salvar nada. Você vai colocando o botãozinho mais, apareceu o que você está colocando, já está salvo. Chroma Key. Chroma Key é a técnica, tá? Chroma Key não é um programa. Chroma Key é a técnica de colocar fundos verdes ou azul nas suas costas. Isso é uma técnica, tá bom? Dá para fazer. E aí a gente vai aprender sobre Zoom amanhã, nós vamos aprender sobre Jitsi amanhã. E não façam excesso de informação. Foquem na atividade de hoje, por favor. Vou mandar no link do grupo lá o trabalho da professora Elaine Santana, para vocês entenderem. Enviei o formulário para algumas pessoas para o teste, me devolveram, está como entregue, mas não vejo o arquivo. Na verdade, eles não devolvem um arquivo. Se eles responderam lá, você clica em cima do formulário. Eu ensinei isso no vídeo para vocês. Você clica no formulário, vai lá em respostas. Você só vê a resposta de um formulário dentro do formulário. Aparece o lapisinho, clica no lapisinho, vai aparecer respostas. Aí você vê por aluno, vê junto, agrupado, está em respostas dentro do formulário. A gente pode fazer o mural sem usar o placebo e monta um vídeo normal e enviar. Tudo bem, o vídeo é para domingo, tá? Foca no Padlet. Desculpa, digitei tudo errado, foi mal. Tá tudo certo, obrigada, Denise, obrigada, Maria. Show de bola! Dá para fazer pelo celular? Claro, claro. Tudo que eu ensino aqui dá para fazer pelo celular. Tem mais limitação? Tem, mas dá para fazer. Minha dica que eu dei ontem: utilizem o celular na posição horizontal, para você ter tela maior, tá? Não tenta fazer os treinos pequenininhos, que as letras ficam pequenininhas, na vertical. Faz ele na horizontal, que ele adapta e fica bacana. Tá bom? Material complementar está no site pec7.com.br, inclusive tem lá falando um vídeo só falando sobre Padlet, como é que cria um Padlet, tem vídeo lá. Entra no site do PEC7, vai lá em PEC7 Brasil, tem uma abinha lá chamada ferramentas. Lá tem todas as ferramentas para vocês facilitarem a vida de vocês, tá bom? Show! Vamos falar da foto? Deixa eu ver quem é que está aqui na nossa foto para a gente tirar a foto hoje. E eu já vou parar aqui a nossa gravação para a gente ganhar tempo.